Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Paulo Sérgio e na aula de hoje a gente vai conversar sobre a organização do esporte no Brasil. Então, os objetivos da conversa de hoje é trazer os elementos da organização do esporte no Brasil, trazer algumas das principais regulamentações relacionadas à organização do esporte, falar um pouquinho da Secretaria Especial do Esporte, que antigamente era o Ministério, né? Falar um pouco do Conselho Nacional do Esporte e, por fim, falar da Justiça Desportiva no Brasil, tudo numa perspectiva da organização, então é mais do ponto de vista de estrutura, tá certo? Pensando um pouco nessa estrutura, nessa organização, né, no Brasil, existem algumas regulamentações que tornam, né, essa forma de organização institucionalizada em diferentes níveis, dependendo do que a gente vai estar falando, se é executivo, se é judiciário, né, e às vezes deliberativo também possui formas, né, de concepção diferente, e algumas delas, inclusive, com autonomia. Sob uma perspectiva mais ampla, vou trazer inicialmente um organograma com essas organizações no âmbito nacional, depois as principais regulamentações, depois a estrutura federal da Secretaria Especial do Esporte e do Conselho Nacional do Esporte, né? E, por fim, a Justiça Desportiva no Brasil. Então, aqui a gente tem um organograma simplificado, tá, pessoal? Sobre essa organização do desporto no Brasil. E a gente vai perceber que a gente tem, de um lado, as organizações governamentais, de um outro lado, as não governamentais, a gente ainda tem o judiciário que não está aqui. Poderíamos ter também aqui Conselho Federal de Educação Física, conselhos regionais de educação física, uma vez que tem uma estrita relação também com os esportes. Mas vamos analisar o que está nesse quadro. Então, a gente tem, em nível federal, a Secretaria Especial do Esporte, que antigamente era o Ministério dos Esportes. Hoje está dentro do Ministério da Cultura, tá? A gente tem o Sistema Federal do Desporto, que vai conter algumas organizações importantes, alguns atores, né? Dentre eles o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes, as confederações, tá? Isso tudo em nível federal. E no nível governamental, né, abaixo da Secretaria Especial do Esporte, a gente tem as secretarias nacionais, que são 6, e depois eu vou mostrar um pouco melhor dentro do organograma da Secretaria Especial do Esporte. No centro de tudo, a gente tem o Conselho Nacional do Esporte, que seria um órgão deliberativo, representativo, composto por pessoas que representam diferentes organizações no âmbito, né, do esporte. Então, a gente vai se prender aqui no nível federal. Como regulamentação em nível federal, a gente tem a Constituição da República, que traz lá no artigo 217, né, bem demarcado, o desporto. Depois nós temos a Lei Pelé, com as suas alterações, né? Temos os estatutos, né, enfim, do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente não vai adentrar neles, mas apenas mostrar que existe isso e que são documentos importantes para normatizar, estruturar e organizar. E temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva também. Entrando na Constituição Federal, né, de 88, o artigo 217 coloca que é dever do Estado fomentar as práticas desportivas formais e não formais, com direito de cada um observados. Daí ele coloca ali a autonomia das entidades desportivas, né, a destinação dos recursos públicos para promoção prioritária do desporto educacional, tratamento diferenciado para o desporto profissional do não profissional, a proteção e o incentivo de manifestações desportivas de criação nacional. Depois a gente tem a Lei Pelé, que institui normas gerais sobre o desporto e dá outras previdências. É uma lei de 98, sofreu bastante alteração ao longo desse percurso, mas ainda todas as alterações estão sob ela. Então, ela é que é a lei que está instituindo as normas gerais do desporto no Brasil. E eu fiz um recorte aqui em que fala do Sistema Nacional do Desporto. Então, na Lei Pelé, no artigo 13, está colocado que o Sistema Nacional do Desporto tem por finalidade promover e aprimorar as práticas desportivas de rendimento. E no parágrafo único, diz que o Sistema Nacional de Desporto congrega as pessoas físicas e jurídicas do direito privado com ou sem fins lucrativos encarregadas da coordenação, administração, normatização, apoio
e prática do desporto, bem como as incumbidas da justiça desportiva. E, especialmente, ela cita daí esses atores, que são alguns dos que estavam no quadro que eu apresentei antes, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, as entidades nacionais de administração do desporto, entidades regionais, ligas regionais e nacionais, as entidades de prática desportiva filiadas ou não, né, aquelas referidas nos incisos anteriores. E aí a gente tem o Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos e por aí vai. E por falar em Comitê Olímpico Brasileiro, então ele possui um estatuto, eu coloquei ali com um sumário nesse recorte, para vocês verem o que o estatuto traz. Então, toda a estruturação, a composição, a forma como se organiza, os conselhos, penalidades, o sistema jurídico específico, tudo isso está previsto no estatuto, que ele está disponível no site do comitê, então vocês podem baixar lá. Da mesma forma, a gente tem o estatuto do Comitê Paralímpico, que traz também todos os elementos organizativos, de funcionamento, de processos, tá? Então vocês podem também verificar lá, é uma regulamentação importante. E entrando um pouco no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né, a gente tem esse código como um documento importantíssimo, né, norteador, e no artigo 1º traz que a organização da justiça desportiva e o processo disciplinar se regulamentam por esse código. Então, esse Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele é o que rege a justiça desportiva no Brasil. Falando, então, um pouco agora da Secretaria Especial e do Conselho Nacional do Esporte. A Secretaria Especial do Esporte, né, faz parte do Ministério da Cidadania, é responsável por construir uma política nacional do esporte e, além de desenvolver o esporte de alto rendimento, também traz a questão social permeada nas suas ações, ou busca isso, né, garantindo à população brasileira o acesso gratuito, à prática esportiva, a qualidade de vida e desenvolvimento humano. Esse aqui é o organograma interno deles, a Secretaria Especial do Esporte. Vocês vão perceber que tem secretário adjunto, depois tem o gabinete, depois existe a diretoria de projetos, né, que depois se desdobraria, né, então tem uma reticências ali, a gente não vai entrar nisso, mas tem as secretarias nacionais que eu tinha mencionado. Então a gente tem Secretaria Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte, Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e a Secretaria Nacional de Paradesporto. Então, para baixo delas, a gente vai ter os departamentos, as coordenações, né? Mas já dá para ter uma ideia das 6 engrenagens que tem dentro da Secretaria Especial do Esporte. Como atribuição, a Secretaria Especial do Esporte ela tem, então, assessorar o ministro do Estado na supervisão e coordenação da Política Nacional de Desenvolvimento de Práticas de Esporte, estimular as iniciativas públicas e privadas relacionadas a essa temática, promover o intercâmbio com órgãos públicos e privados relacionados a essa temática, assessorar o ministro do Estado no planejamento, na coordenação, supervisão e na avaliação dos planos e programas de incentivos ao esporte, firmar acordos e parcerias com a finalidade de viabilizar a utilização das estruturas do legado olímpico com a implementação de atividades e eventos, enfim, tudo, vocês vão ver que todas as atribuições vão ter uma relação bastante estrita com a área fim. Então, autorizar o uso das instalações esportivas, planejar, coordenar e supervisionar as atividades de comunicação social da Secretaria Especial, supervisionar as atividades das unidades da Secretaria Especial relacionadas, coordenar o planejamento, manifestar-se acerca da conformidade dos convênios, também que depois vão ser relacionados à Secretaria Especial, coordenar a orientação aos beneficiários no que diz respeito à prestação de contas relativas às transferências voluntárias da Secretaria Especial. Então, essa segunda parte ela está muito relacionada a alguns aspectos mais procedimentais, burocráticos, administrativos, mas também estão dentro das atribuições. Agora, com relação ao Conselho Nacional do Esporte, então, o Conselho Nacional do Esporte é um colegiado de deliberação, normatização e assessoramento ao Ministro da Cidadania no desenvolvimento de políticas em prol do desporto nacional,
representando um passo a mais na criação de novas perspectivas para o futuro do esporte no país. Então, peguei isso no site do Conselho Nacional do Esporte, tá? Copiei e colei, então tá igualzinho lá. E aí tem o objetivo. Então, como objetivo do CNE, nós temos buscar o desenvolvimento de programas que promovam a massificação planejada da atividade física para toda a população, bem como a melhoria do padrão de organização, gestão, qualidade e transparência. Também peguei do site. Aqui a gente tem a composição atual do Conselho Nacional do Esporte. Eu não coloquei os nomes, apenas o cargo que cada um representa. Então tem o ministro, secretaria executiva do ministério, daí vocês podem ver depois com calma, dando uma pausada no vídeo. E finalmente a gente entra então na Justiça Desportiva, que é composta pelos seguintes órgãos: Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Tribunal de Justiça Desportiva, que é em nível regional, né? E os tribunais plenos e as comissões disciplinares. Então a gente tem ali um pequeno organograma de como funciona. E pensando na jurisdição de cada um desses elementos, a gente tem no STJD a jurisdição em nível nacional, então é a jurisdição desportiva correspondente a essa abrangência, né? Depois nós temos o TJD, que é regional, e as comissões disciplinares, que estão constituídas perante órgãos judicantes, né? Mencionados nos incisos 1º e 2º do artigo 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Aqui são as referências utilizadas. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais!